Nos últimos meses, uma questão financeira chamou a atenção da população de Pato Branco. A administração municipal enfrentou críticas e dúvidas sobre um déficit elevado nas contas públicas. Para esclarecer a situação, foi instituída uma comissão de estudos que recentemente concluiu seus trabalhos. Segundo o presidente do Legislativo, Lindomar Brandão, a iniciativa foi promovida pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, que buscou respostas para questões levantadas pela comunidade e pela previsão de prestação de contas marcada para o final de fevereiro. Vamos entender o que foi apurado e o que isso significa para o município. Gostaria também de me manifestar a respeito do encerramento dos trabalhos da comissão de estudos. Essa que foi uma comissão proposta pela mesa diretora da Câmara, em razão das fortes cobranças que estávamos recebendo. Também a previsão da prestação de contas era só agora para o final do mês de fevereiro, na semana que vem. Então a gente dessa forma conseguiu adiantar a apuração, né, dessas informações que foram apresentadas pelo município de Pato Branco, pela Prefeitura de Pato Branco. Nós pudemos adiantar esse trabalho e que, apesar de encerrar os trabalhos da comissão, o assunto ainda não está encerrado. Semana que vem temos prestação de contas, né? E também, assim como a comissão encerrou os trabalhos e devolveu o relatório à mesa diretora, a mesa diretora agora vai avaliar quais serão os encaminhamentos feitos por ela, né? E com certeza estaremos consultando aqui o plenário da casa para assim fazê-lo. Então, essa necessidade ela surgiu quando se falou em rombo de 50 milhões, e daí alguns dias depois saiu a publicação do decreto no qual justificava um déficit de 89 milhões, e depois, ainda alguns dias depois, veio aqui a prestar esclarecimentos, o secretário, e apresentou 114 milhões. Então, quando chegou nos 114 milhões, meio que perdeu um pouco de crédito, né? Já entrou meio em descrédito tudo isso, e a gente foi a fundo aí para verificar do que se trata. Tinha sido incluído nesse déficit até as licitações realizadas, que não tinham nem contratos firmados, muito menos ordem de serviço, enfim, uma série de coisas, os empenhos que não tinham sido liquidados ainda. Então, a comissão teve esse trabalho de passar a limpo e trouxe hoje para nós, para explicar de uma maneira mais didática possível, porque a contabilidade pública ela não é fácil de se entender, principalmente para o cidadão que no dia a dia não acompanha esses trabalhos. De um lado, nós temos 77 milhões, isso em 31 de dezembro, né? 77 milhões de recursos vinculados. Positivo esse valor. E aproximadamente 5,5 milhões de recursos livres, totalizando no caixa da Prefeitura saldo positivo de 83 milhões de reais. Do outro lado, nós temos uma dívida com fornecedores, com credores, na ordem de 38 milhões, sendo destes 6 milhões recursos vinculados, do qual tem dinheiro para fazer esse pagamento, e aproximadamente 31 milhões de recursos livres que tem apenas 5 milhões do outro lado disponível para pagar. E esse recurso vinculado, ele não pode pagar esse empenho que foi realizado, essa dívida contraída, realizada com os recursos livres. Aí que está o problema. O problema do município de Pato Branco está no recurso livre para pagar esses fornecedores. Então, o município mesmo admitiu que, apesar do decreto suspender os pagamentos, ele continuou fazendo esses pagamentos no mês de janeiro, aproximadamente 12 milhões foram pagos. Sabemos que é um momento difícil, a transição de governo por si só já é uma situação difícil. Você entra com uma equipe nova, pega um trem que está andando e não para, você tem que pular dentro dele e continuar dirigindo, então por si só não é fácil. E claro que um déficit de aproximadamente aí 31 milhões é bastante coisa, não se acha em qualquer lugar esse recurso. O município de Pato Branco, o prefeito, vai precisar articular bastante, aí, trabalhar bastante junto com a sua equipe, com o seu orçamento, buscar recurso fora. Com certeza que nós, vereadores, vamos apoiar nas medidas que forem necessárias para que esse déficit possa ser superado, até porque o ano de 2025, o ano orçamentário, ele está rodando. As contas de operação, de manutenção do serviço da Prefeitura estão acontecendo normalmente e o município não pode parar. Então, precisa manter isso em dia e colocar também em dia essas contas aí a serem pagas que a comissão levantou. Algumas pessoas cobraram, mas a comissão não vai revogar o decreto do prefeito? A comissão ela não tinha essa intenção, nem de revogar e nem de assinar junto. Ela tinha de passar a limpo.
E passando a limpo, sim. Aí agora nós, vereadores, comunidade patobranquense, podemos olhar e tirar as nossas próprias conclusões, se faz jus ou não, né? Nós agora, enquanto mesa diretora, vamos reunir em seguida e talvez vamos recomendar aí o encaminhamento, com certeza, ao prefeito municipal. Acredito que ao Ministério Público talvez não seja necessário, porque não é uma comissão especial de inquérito que tem essa obrigação. Mas vamos analisar o que a gente decide de fazer e acredito que, enquanto Câmara de Vereadores, possamos também tomar algumas medidas de colaboração quanto a isso, né? Com relação à revogação, sinceramente, na opinião desse vereador, acho pertinente. Porque, já que já está realizando os pagamentos, já pagou, o valor próximo é quase a metade daquilo que é devido, né? Então, por que continuar com esse decreto de suspensão, né? Então, gera uma preocupação, inclusive, com a ordem dos pagamentos.